Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra descubra o brilho do amor. Acenda e faz nascer e faz nascer. Um sentimento não sei dizer por dentro pra mim. Meu coração se renova e da esperança invade você. Quero ser manso, feliz, ser justo e pobre de espírito. Tua palavra de honra me conta do bem, espera por mim. Eu te ofereço meu plano que quer nascer. Eu ouvi uma voz, eu falar, então e seguir, caminhar e saber esperar minha dor sereno.
Perdão, estava sem o microfone. Então, nós hoje estamos aqui, mais uma vez, com o nosso amigo José Lopes, do CELD, com a palestra Lei de Destruição. E nós vamos ter também, ao final, ele faz a prece, no início faço a prece inicial. E eu queria também colocar aqui um aviso da casa, um aviso muito importante, que é que a nossa campanha de Bolsa de Natal ela já está praticamente completa, agradecendo a todos aqueles que estão participando, que adotaram uma criança para presentear no Natal, tá? É muito importante essa ação da casa, ela é feita todos os anos e mesmo com essa pandemia não poderia faltar. Outra coisa importante, a casa pede também para agradecer todos aqueles irmãos e irmãs que contribuem com a casa, que são sócios da casa, que contribuem mensalmente com a casa. Isso tem auxiliado a casa a ficar de pé, porque mesmo com as portas fechadas, ainda existem as despesas, né? A casa sempre tem despesas de água, luz, internet e entre outros, a limpeza e manutenção. Então a casa agradece e entende aqueles que não estão em condições de fazer, porque realmente o momento é um momento muito complicado para muitas pessoas. Mas tudo passa, nós confiamos que já vai passar. Eu vou fazer a leitura de uma página, escolhida aqui ao acaso, página 148 do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Ser amigo da verdade, sem transformares numa arma de destruição ou de ofensa. Não é tanto o que se diz que oferece resultados positivos ou desagradáveis, mas a forma como se diz. Ademais, a tua pode não ser a verdade real, senão um reflexo dela. E mesmo que o fosse, não estás autorizado a esgrimi-la com finalidades perturbadoras. Antes de assumires a postura de quem corrige e ensina com a verdade, coloca-te no lugar do outro, aquele a quem te irás dirigir, e a consciência te apontará o rumo a seguir e a melhor maneira de te expressares. Agora convido a todos vocês, irmãos e irmãs, para juntos elevarmos o pensamento ao alto e fazermos aquela nossa prece de agradecimento, de pedidos, mentalizando tudo aquilo que a gente precisa para este momento que estamos passando. Senhor Deus, Pai infinito, amor e bondade, Jesus, nosso irmão, mestre amado querido, Maria Santíssima, sua mãe, os benfeitores da casa, SEAC, aquela que frequentamos, os benfeitores das outras casas espíritas que nos amparam, nos fortalecem, que todos estejamos unidos numa só vibração neste momento, Senhor, para absorver mais conhecimento dessa doutrina maravilhosa, que possamos, Senhor, irradiar luzes, que possamos fortificar aqueles à nossa volta, encarnados e desencarnados, que essa luz, Senhor, percorra todos os caminhos dos necessitados, nos hospitais, nos asilos, nas casas de repouso, nas casas destinadas aos doentes mentais, nos presídios, nos vales sombrios do plano espiritual, que todos sejam tocados por essa luz, que possam ouvir esses ensinamentos. Estejamos juntos, Senhor, neste momento, em mais um aprendizado, sendo multiplicadores dessa doutrina que tanto nos esclarece e nos auxilia a passar por tantas dificuldades e entendê-las. Obrigado, Deus, esteja conosco neste momento, que assim seja. Amigo José Lopes, boa tarde. Boa tarde. Eu acho que agora o seu microfone está fechado.
abrir aqui agora, ok? Isso. Perfeito? Então, perfeito. Essa tecnologia às vezes nos confunde um pouco, Nossa, como? né? Então, meu amigo, deixo contigo a palavra, estamos aqui ouvindo, que possamos estar numa só vibração com você, que Deus esteja aí com você, te fazendo um verbo fácil, que nós possamos multiplicar esse aprendizado sempre que possível. Esteja com ele agora neste momento. Com você a palavra. Graças a Deus. Nossas primeiras palavras de agradecimento ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus, aos espíritos amigos e bondosos que direcionam as atividades do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade, possa nos envolver, nos incluir a todos nós que estamos nessa vibração do estudo, vinculados, independente da distância física, que esses amigos bondosos possam inspirar para que nós possamos, dentro do tema da tarde e noite de hoje, poder desenvolver dentro daquilo que mais precisamos. Então, dando também, né, uma boa tarde a todos que nos acompanham por essa live, que possamos aí, persistente, buscar os estudos, independente do momento do afastamento social. Hoje abriu esse canal de fazermos à distância as palestras, os estudos, que possamos todos nós nos vincularmos e buscarmos em nossas casas essa proposta de estudo, caminharmos. Então, meus irmãos, na programação da casa, né, foi sugerido o tema, conforme meu amigo Tardelli nos passou aí, a lei de destruição. Livro dos Espíritos, está na terceira parte, que é as leis morais. E a lei de destruição, ela tem subtítulos, é longa, né? Nós não vamos conseguir falar de todos os tópicos que apresenta. Marcamos os pontos que nós estudamos mais, mas para que vocês possam saber bem, ela está da pergunta 728 a 745, 17 perguntas. E subtítulos são flagelos, primeiro, né, é a destruição necessária e destruição abusiva. Depois, flagelos destruidores. Terceiro são as guerras. O quarto, assassínio. O quinto, crueldade. O sexto, duelo. E o sétimo, pena de morte. Então, é muitos subtítulos, né? Nós nos apegamos mais no primeiro e no segundo, que é a destruição necessária e destruição abusiva e os flagelos destruidores. Então, iniciando nosso estudo, vamos ler essa primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos, né? A pergunta 728. É perguntado assim: a destruição é uma lei da natureza? E os espíritos respondem a Kardec: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso a que chamais destruição não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, isso para nós, né, já dá um alento, né? Que quando a gente fala em destruição, é uma das leis que causa um certo susto em nós, né? Mas é transformação, conforme os espíritos respondem, né? Tudo que nossos olhos podem ver, nós na condição de encarnado, está sujeito em algum momento desaparecer. Corpo físico, uma hora vai degenerar e vai morrer pelo processo natural, o corpo físico. As construções, tudo que nós podemos fisicamente olhar, está realmente a caminho dessa destruição natural. Mas nos traz um alento ao coração saber que nós não somos a matéria. A matéria, o nosso corpo físico, instrumento abençoado que Deus nos oferece para nós mesmos moldarmos o nosso progresso, a nossa caminhada, é um instrumento que em algum momento ele pertence a esse mundo, ele ficará nesse mundo. Mas nesse processo da destruição física, essa transformação acontece, né? Nós, em espírito, seguimos nossa caminhada e mais adiante reencarnamos no novo corpo físico para continuar nossa jornada progressiva. Então, tem uma passagem bastante conhecida de Antoine Laurence Lavoisier. Ele nasceu em 1743 e desencarnou em 1794. Uma célebre frase muito falada no meio espírita, né? Ele diz assim para nós: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, já mostrando para nós esse processo contínuo, né? E Deus, na sua sabedoria e na sua inteligência, tudo aproveita, né? Nada se perde. Então, pelas transformações diversas,
Vamos pensar, por exemplo, numa árvore. Ela tem todo o período, desde a germinação, onde nós observamos a semente. Pegamos uma semente na mão, vamos pensar numa semente que é muito comum. Todos nós já pegamos uma semente de abacate, né? Pegamos uma semente de abacate na mão. Ali não está a árvore de abacate, o abacateiro, mas está toda a potencialidade de uma futura árvore, se essa semente tiver as condições adequadas. Então, uma vez que essa semente é colocada ao solo e tendo os cuidados necessários de água, de luz, que é o sol, ela vai eclodir e vai nascer, brotar uma árvore. E essa semente se destruirá, vai servir de alimento para a própria árvore, ela se degenera e se transforma numa árvore. E diante de uma grande árvore, de um abacateiro, é difícil imaginar, nossa, esse abacateiro partiu de uma semente. Então, a transformação natural. E causa para nós, muito naturalmente, às vezes algum espanto, quando nós falamos da destruição, porque nós, pela própria lei de conservação que o Criador nos oferta, a necessidade de preservarmos a vida, nós acabamos, em algum momento, tendo uma visão acanhada, nós mesmos, de uma única existência. E isso gera, em muitos que nós conhecemos, um certo espanto, né? Em pensar que um dia irá, naturalmente, abandonar o corpo físico através da desencarnação. Isso cria um espanto em muitas pessoas. Então, a gente tem que olhar dessa forma. Igual nós acompanhamos, né, no nosso meio, no nosso meio, não, em todo lugar, né? Falando no nosso meio, que são as pessoas que a gente tem mais vinculação pelos sentimentos. Desencarnam alguém muito vinculado a nós. Naturalmente, sentimos tristeza, sentimos falta, mas a visão espírita vem nos mostrar para nós que esse ente querido seguiu a sua trajetória natural, retornou ao mundo espiritual, de onde nós todos viemos, e que futuramente reencontraremos. Então, se a gente conseguir trazer isso para o nosso coração, nós conseguimos encarar de maneira menos sofrida as separações que acontecem ao longo de nossa jornada terrena. Então, isso é importante para nós, para que nós não fiquemos naquela preso só na dor, a vida, estou envelhecendo, a vida está ficando difícil, a minha locomoção está ficando difícil, é o processo natural, e cada etapa dessa existência física oferece, naturalmente, a experiência, o aprendizado que necessitamos. Então, quando aquele que hoje está encarnado já num corpo, numa idade avançada, um corpo que não oferece as condições de mobilidade, pense assim, eu sou espírito. Pela essa lei natural de transformação, que chamamos de destruição, mais adiante eu me liberto desse corpo, quando o Criador achar que é a hora, e eu, como espírito, não terei essa dificuldade de locomoção. E mais adiante, reencarno num novo corpo. Então, meus irmãos, olhando dessa forma, isso traz para nós o quê? Esperança, confiança no Criador, que nos ofertou ao mundo, a nós, o nosso Cristo Jesus, que veio nos trazer tantas informações, veio nos falar do amor do Pai, e que todos nós chegaríamos a essa condição superior pelas essas transformações diversas, na medida que vamos despojando das imperfeições que ainda habitam em nosso ser ainda, no nosso ser espírito imortal. Então, nós temos também na pergunta 728A, que Kardec continua perguntando aos espíritos, né? O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais? E os espíritos respondem a Kardec: as criaturas de Deus são os instrumentos de que ele se serve para atingir os seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si, e isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio da reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os restos do invólucro exterior. Mas é apenas o invólucro que é destruído, e esse invólucro não é mais do que o acessório, não a parte essencial do ser pensante, pois esse é o princípio inteligente indestrutível, que se elabora através das diferentes metamorfoses que passa. Então, ele coloca aqui para nós, de maneira belíssima, a própria cadeia alimentar, né? O controle das populações de diversos seres que habitam o planeta. Então, nós observamos, a ciência hoje nos apresenta, mostrando que quando alguém chega num ecossistema, numa determinada região, insere um ser, um animal, uma espécie que não é nativa dali,
pode criar um desequilíbrio naquele meio ambiente, porque dentro do ambiente natural existe toda uma cadeia para controlar o excesso. Tudo isso o Criador colocou para nós de maneira inteligente. Então nós, os seres pensantes da natureza, que temos a possibilidade de movimentar, mexer, a nossa responsabilidade é muito grande diante dessa lei, pois senão só causaremos destruições. Quando falamos do meio ambiente, temos a necessidade da produção do alimento. Muitas vezes, precisamos abrir alguns espaços para essa produção. Mas aí hoje nós observamos a necessidade da compensação, de replantar em outros locais árvores. Então, devagar, com todos os processos que ainda faz parte da nossa natureza imperfeita, vai se criando um mecanismo de equilíbrio. Pois nós sabemos que esse mundo que habitamos é a nossa casa. Cabe a nós zelar pelas fontes de água, o cuidado com essas nascentes, os cursos de água. Então, sabemos que ainda está um pouco tumultuado. Ainda vamos pensar no saneamento básico e uma série de coisas. Hoje, inclusive, leis foram votadas recentemente para que se trabalhe mais intensamente. Então, tudo isso é nosso papel. Controlar, dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que podemos fazer, o equilíbrio do nosso planeta. Então, essa lei de destruição tem que ser olhada no sentido da inteligência e, acima de tudo, do amor. Que eu não posso chegar e devastar, eu preciso olhar com equilíbrio. Então, coloca para nós, dessa forma 728, que nós temos que ver que nós temos que ser inseridos no ambiente, mas por termos a capacidade, por termos a inteligência, sermos aqueles que vêm para contribuir da melhor forma possível. Sabemos que somos fruto da evolução, mas que nós não coloquemos, digamos assim, a parte animalizada mais forte na frente. Temos que colocar o racional, e o racional ligado ao sentimento, para podermos olhar o todo e cuidar com equilíbrio. Olhando essas perguntas iniciais, lá na Gênese também, traz para nós, muito interessante, no capítulo 3, destruição recíproca dos seres vivos uns pelos outros. E diz assim para nós, lá no item 20, destruição dos seres vivos uns pelos outros. A destruição recíproca dos seres vivos é, dentre as leis da natureza, uma das que, à primeira vista, menos parece conciliar-se com a bondade de Deus. Pergunta-se por que criou ele a necessidade de mutuamente se destruírem para se alimentarem uns às custas dos outros. Então, fica uma pergunta para nós, né? Por que tem que ser dessa forma, né? Aí nós temos que ver assim, a nossa pequenez, a nossa visão acanhada, e de certa forma até uma arrogância de achar que nós poderíamos ter feito as leis melhor do que Deus. Por que não é feito desse jeito e não daquele? Que a gente tem uma visão de um ponto fixo dentro daquilo que nós alcançamos, mas o todo é a espíritos superiores e muito mais ainda a Deus. Então coloca para nós aqui os espíritos dando continuidade na Gênese. Para quem apenas vê a matéria e restringe a vida presente, a sua visão há de isso, com efeito, parecer uma imperfeição na obra divina. É que, em geral, os homens apreciam a perfeição de Deus do ponto de vista humano, medindo-lhe a sabedoria pelo juízo que dela formam. Pensa que Deus não poderia fazer coisa melhor do que eles próprios fariam, não lhes permitindo a curta visão de que dispõe a apreciar o conjunto. Não compreende que um bem real possa decorrer de um mal aparente. Só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, e o da grande lei de unidade e construir a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia exatamente onde apenas vê uma anomalia, uma contradição. Então, mostrando para nós uma visão muito mais ampla, né? Mostrando que aquele ser que caça, que é o caçador, que é o predador, o outro que naquele momento é a presa usa da inteligência para fugir, o predador da astúcia para capturar. Nisso, elabora-se a inteligência rudimentar nesse processo evolutivo do ser. Aquele que caça e aquele que se defendem. Mas quando um desses sucumbe, o que sucumbe? É as vestes físicas, que são aproveitadas naturalmente. Mas a essência
vital daquele ser que vai se elaborando por diversas fases, continua sua caminhada. Então nós ficamos chocados com certas cenas dentro da natureza que observamos, mas a gente vê que é um processo que essa inteligência superior apresentou para nós, e não tenhamos dúvida que quando nós mais amadurecidos, iremos compreender plenamente, iremos entender essas leis de Deus de uma maneira mais tranquila, e quando estudarmos mais no futuro essa lei de destruição, conseguiremos ver com outros olhos, de uma forma muito mais elevada. E na Gênesis continua assim, no item 23. Há também considerações morais de ordem elevada, né? É necessário a luta para o desenvolvimento do espírito, na luta que ele exercita suas faculdades. Então, mostrando, conforme eu falei, no dia a dia, aqui ele está dando uma ênfase muito grande aos seres mais rudimentares, os animais, digamos assim. Mas trazendo para nós, espíritos imortais, habitando um corpo físico, nós também, pelo processo natural das lutas da nossa vida, das lutas, não vamos dizer das lutas físicas, conforme o animal ainda está sujeito, mas a necessidade de desenvolver a inteligência, da necessidade de estudarmos, de buscar conhecimento, e nós surge uma transformação que de um estado de ignorância para um estado de conhecimento. Então vamos caminhando dessa forma, pois nós precisamos vivenciar essas experiências. Porque quando nós observamos nas diversas perguntas do Livro dos Espíritos, que os Espíritos Superiores trazem tantas orientações, a gente observa que a experiência é comum a todos. Aquele que atingiu uma elevação superior, o nosso Senhor, o Cristo Jesus, ele passou por essa mesma fieira de aprendizado. Os Espíritos colocam que uns caminham mais depressa, outros mais demoradamente, mas que todos chegarão a um estado superior. Então, quando o Espírito Superior está diante de nós, Espíritos em prova e expiações, por exemplo, nosso Espírito Protetor, que nós chamamos carinhosamente de Anjo Guardião, que é um Espírito que Kardec coloca na categoria de Espíritos bons, uma categoria muito superior à nossa, ele vê nossas lutas, nossos equívocos, nós não podemos dizer assim, poxa, ele deve estar chorando, deve estar decepcionado comigo. Ora, é um Espírito que já vivenciou essas experiências e sabe que são as experiências do burilamento, erro e acerto, para que nós possamos chegar a um estado mais avançado. Então, vamos chegar lá. Mas precisamos superar o quê? As nossas deficiências, nossas lutas, para poder superarmos. E caminhando assim nas perguntas, nós vamos lembrar também, antes de entrar na pergunta seguinte, as curas de Jesus, né? Quando nós observamos no Evangelho, que os evangelistas lá apresentou, Jesus não escreveu, mas eles documentaram as diversas curas que o Cristo fez. Vamos lembrar do amigo querido Lázaro, não é, que foi dado pela ciência da época como morto. E quando Jesus o chama para fora, dizendo que ele não estava morto, despertando daquele processo que ele se encontrava. Então, mostrando para nós que essas curas todas, todos aqueles que o Cristo curou, que foi dado possibilidade naquela encarnação de se renovar, aqueles que estavam com corpos com chagas, na época chamada de lepra, que é a hanseníase, diversas enfermidades. Aí nós perguntamos, onde estão eles hoje? Todos desencarnaram. Então, Cristo não veio, digamos assim, dar garantia de vida eterna para o corpo perecível, mas sim para o Deus, nosso Senhor, Deus e o nosso Senhor, para o Espírito. Então, desencarnamos. Lázaro desencarnou. Todos desencarnaram. Os grandes ícones da história, onde estão eles nesse momento? Todos desencarnaram, pelo processo natural. Mas o espírito imortal prosseguiu sua jornada, vivenciando experiências diversas. Então, isso, dentro dessa lei, é para nos mostrar que nós, o corpo que nós hoje tanto temos cuidado e é necessário com a higiene, com a alimentação, hoje nós temos o acesso à ciência, à medicina, que vem nos ajudar com os medicamentos que precisamos. Então, nossa condição de mais tempo ficarmos no corpo físico, mais tempo desenvolvermos aprendizado, é para nós muito importante. Então, precisamos olhar assim, eu preciso crescer, eu preciso avançar. E lá na pergunta 732,
Os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, a necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Então, coloca para os espíritos, né? E eles respondem assim, é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e desaparece no estado físico e moral mais apurado. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são muito diferentes. Então, é o que nós aprendemos na doutrina espírita, né? Na medida que nós criamos condições morais, intelectuais de habitarmos mundos superiores, essas condições mais materiais do nosso planeta não existem nessas outras condições mais avançadas. Vai diminuindo essa ação da matéria. Então, em mundos de uma ordem elevada, não há essa necessidade de alimentos grosseiros, um corpo pesado, com a mobilidade difícil, isso tudo vai se transformando. Então, quando apresenta para nós no capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, mostrando a categoria dos mundos habitados, então vamos vendo dessa forma. Chega um momento que tudo isso que nós vemos hoje tão fisicamente não vai haver mais necessidade. E nós caminharemos para lá, dessa forma. Avançando um pouquinho mais adiante agora, lá na pergunta 738, que já entra já no campo dos flagelos destruidores, vamos começar primeiro da 737. Flagelo destruidores. Aí é feita uma pergunta aos espíritos que eu acredito que a maioria de nós fazemos a Deus de vez em quando, em alguns casos que nós observamos, dentro da nossa, como eu falei, da arrogância e da nossa pequenez, né? Kardec pergunta assim, por que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Com certeza é uma pergunta que muitos de nós já questionou. Vamos lembrar aquelas chuvas torrenciais que aconteceu há uns anos atrás, lá na região serrana, onde houve uma destruição enorme, muitos desencarnes, um volume enorme de água, devastou, ceifou muitas vidas, destruição material enorme. Nós lembramos disso. E tantas outras pelo nosso Brasil e pelo mundo. O tsunami. E vamos vendo assim, lá em Mariana, a barragem que rompeu e muitos outros casos. Então, com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Não podemos esquecer de enquadrar nessa categoria o atual momento da epidemia do Covid-19. Quantas vidas foram cefadas já, não é? Então, os espíritos respondem a Kardec. Para fazê-la avançar mais depressa, não dizemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição. É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos, por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Estão mostrando para nós que em algum momento sempre aconteceu na humanidade, a gente pode olhar a história da humanidade, situações de desencarne em massa. Então, quando a espiritualidade superior, sob a direção do Cristo, vê que é necessário que avance mais rápido, esses processos acontecem. Nós, voltando a falar, nós observamos sob a nossa visão o sofrimento material. Mas se nossa visão ampliar e ver que aqueles corpos que foram vitimados por esses flagelos diversos, se libertou dali um espírito. E que essas experiências que ele vivenciou, quanto mais resignado, mais proveitosa foi para ele. Ele se liberta, se despoja de muitas imperfeições que vão ficando e ele segue sua caminhada. Então, essa pergunta que nós fazemos, que fica conosco mesmo, mas o porquê dessas lutas, desses sofrimentos? Então, nossa visão fica presa no momento, naquele quadro que olhamos. E aí, para poder complementar essa pergunta, a 738 continua assim. Também uma pergunta que nós sempre fazemos a Deus, certamente, né, meus irmãos? Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Poxa, por que Deus impõe essas situações tão violentas assim? Não poderia ser alguma coisa mais suave? Nossa visão, né? Vamos ver o que os espíritos nos respondem. Sim, e diariamente os emprega,
pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem quem não os aproveita. Então é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Então, meus irmãos, diariamente nós recebemos uma série de informações para nosso burilamento e modificação, nos conhecermos melhor, nos modificarmos, mudar nossas tendências, superar o egoísmo, o orgulho. Estamos recebendo diariamente muitos missionários que vêm à Terra nos trazer exemplos, nos mostrar o maior deles, o Cristo que deixou o Evangelho. Mas chega um momento de dureza, que o mal chega ao extremo, que é necessário um impulso para que isso, digamos assim, se modifique. Até eles falam, às vezes é preciso que o mal chegue ao excesso, para que a necessidade das reformas aconteçam. Então, quando fala assim, Deus castiga com esses flagelos destruidores, vamos pensar assim, Deus quer perfeição. Esse castigo os Espíritos colocam para nós, no nosso entendimento, podemos ver assim. Vamos pensar num aluno na sala de aula, crianças, e fazendo arte, aí a professora pega, bota ele no cantinho do pensamento. Ela está dando um castigo pedagógico, não é isso? Para que aquela criança desenvolva a educação, o respeito, limites que nós precisamos da família em casa, que os pais nos colocam, identifique nós procedimentos adequados, nos chama na razão. Então, Deus, que nos criou para ser perfeitos, não nos destrói. O que pode se destruir, um desses flagelos, é o corpo físico. Então, nós, por excesso de orgulho, por excesso de conflito, nós precisamos, muitas vezes, desse impacto. E não tenhamos dúvida que, diante desses desencarnes coletivos, segue-se, como a gente observa a humanidade, olhando para trás, aquilo que a história registra para nós, e certamente assim continuará, haverá muitos espíritos encarnando. Então, a coletividade enorme desencarna, retorna ao mundo espiritual. Uns já quitando, digamos assim, com compromisso já dessa encarnação, avançando. Outros sem condições de permanecer aqui. Né? Não podemos julgar que sai só os maus, sai só os bons. Não, sabemos que todos os grupos desencarnam. Cada um segundo suas obras. E cada um encontrará no mundo espiritual aquilo que semeou. Então, essa renovação vai acontecendo diariamente no mundo. Essa troca. Espíritos vão chegando mais evoluídos. Observamos na tecnologia e na moralidade, vão vindo tantos outros. E o processo vai acontecendo. Na própria Gênese, eu não tenho o número do capítulo aqui, tem um que fala disso com muita propriedade, quando diz sobre emigração e imigração de espíritos. Esse processo que acontece diariamente e é impulsionado pelos flagelos destruidores para acontecer em massa, renovando a face do planeta. Então, mostrando para nós que as mudanças vão acontecendo. Então, quando fala do nosso orgulho, a gente precisa trabalhar isso. Às vezes a gente fica com muita dificuldade, mas é para trabalhar o nosso orgulho, para trazer essa renovação. Então, vamos pensar o objetivo, o resultado da transformação. Então, vamos pensar também, vamos pensar no momento atual. O Covid-19, né? Tendo esses flagelos destruidores, já que ele se enquadra também. A ciência, imagine quanto investimento está tendo na ciência em busca diversos para encontrar a vacina. E amplia essa visão científica, vai ampliando, que posteriormente vai dar um impulso enorme. Muitas dessas mudanças, gerações futuras vão se sentir muito melhor. Vamos, talvez, ter melhores os resultados. A gente não observa nas grandes guerras, nas calamidades, os investimentos, as tecnologias avançaram e hoje nós recebemos tudo isso. Então, esses abalos dão um impulso enorme nas ciências, modificam. E ele vem também, nesse momento, para modificar as relações. Porque a gente vê, meus irmãos, esse flagelo que estamos vivenciando, ele é tão, assim, educativo para nós, mostra para nós que espíritos de diversas ordens encarnados vivenciam algo que começou lá na China, numa pequena província, que talvez muitos países no início podem ter pensado assim, mas está muito distante, está muito longe. E num curto tempo,
o mundo todo. O que veio ensinar para nós? Que somos uma única família, a família humana. Então, algo que começou lá na China, avançou para o mundo todo. Todo mundo está no mesmo barco. Então, não adianta um país poderoso, vamos pensar na Europa, nos Estados Unidos, nos países europeus e nos Estados Unidos, primeiro mundo, também passam pelas mesmas dificuldades, mostrando o quê? O que esse vírus veio mostrar? A incapacidade do poder material resolver de uma vez só. Claro que o investimento é necessário, mas não se resolveu da noite para o dia, como ainda não está resolvido. Então, mostrando que muitas vezes temos que olhar a todos. Então, veio nos ensinar isso. Somos uma única família. Não adianta eu querer fazer uma construção onipotente, cercar de muros altos, que às vezes vem pelo ar um vírus e adoece minha família. Somos um todo, mostrando que somos a família. Todos temos que nos preocupar uns com os outros, porque senão vai bater na nossa porta em algum momento. Então, a gente vai observando isso, vendo para nós que a necessidade de trabalharmos o orgulho. Temos que trabalhar nosso orgulho. Porque o mais poderoso pode ser ceifado da noite para o dia, como o mais simples. Então, o vírus veio igualar todo mundo. Somos todos iguais. Todos podemos, estamos sujeitos, de acordo com as nossas necessidades encarnatórias, estamos sujeitos a essa situação. Então, o aprendizado. Então, nós só pensamos como corpo. Interessante isso, que certa feita, lá na nossa casa, lá no CELD, o Espírito Bondoso, o Dr. Erma, que conforme aí no SEAC, né, Ananias, também esse Espírito Bondoso, que direciona as atividades, coloca para nós assim, se nós ao sairmos dessa encarnação já termos a visão de espíritos imortais, que somos espírito, já demos uma caminhada enorme. Ou seja, nós ainda no íntimo nos olhamos como uma única existência, como espírito vivendo uma única experiência. Por mais que estudemos e tudo, isso ainda está muito enraizado em nós. Porque quando a nossa visão chegar ao ponto de olharmos um todo, nós vamos olhar esses momentos com cuidado, certamente, necessário, mas com a outra visão, a visão do espírito imortal que caminha, que pode trocar de vestes, conforme um soldado na guerra pode rasgar as suas vestes, mas os seus superiores querem saber do soldado, não das vestes, que essas vestes podem ser trocadas. Mas o que é mais importante, que é o espírito, esse prossegue. Então é muito importante olhar dessa forma. Nessa subpergunta 734A, 738A, ele faz um link e nos aponta para darmos uma olhada na pergunta 85. Volta lá na pergunta 85, que é lá no mundo espírita ou dos espíritos. Está no segundo livro. Pergunta 85. Os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, que está ligado ao tema de hoje. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Então, chamando a gente para essa visão de espírito. E eles respondem, como já sabemos, né? O mundo espírita é o mais importante. Ele preexiste e sobrevive a tudo. Então, meus irmãos, minhas irmãs que nos acompanham pelo Facebook, temos que olhar dessa forma. O mundo espírita preexiste e sobrevive a tudo. Nós somos espíritos. Então, vamos caminhar e vamos superar. Então, essa pergunta 85 deixa isso para nós. Kardec coloca isso para nós de maneira bem clara. Na 738b, Kardec pergunta aos espíritos: mas as vítimas desses flagelos, apesar disso, não são vítimas? Os espíritos respondem: se considerarmos a vida no que ela é, e quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríamos. Essas vítimas terão noutra existência uma larga compensação para os seus sofrimentos, se souberam suportá-los sem murmurar. Então, ainda fica em nós muito forte a necessidade da recompensa imediata, né? É mais ou menos assim, né? Poxa, eu faço isso, eu faço aquilo. Por que Deus deixou passar por certos sofrimentos ainda? Eu sou uma pessoa boa. Então, nós não conseguimos olhar numa visão ampla de uma série de existências, que é dada a cada um segundo suas obras. Então, se eu hoje vivencio certas experiências, por melhor que eu seja, é porque está ligado à minha necessidade.
Vamos lembrar da Condessa Paula, que está no livro Céu e Inferno, lá no Espíritos Felizes. Condessa Paula desencarnou jovem, se eu não me engano, 36 ou 38 anos. E lá no funeral, né, pessoas de diversas situações que foram ajudadas por ela, foram lá ver, disse que deu uma multidão enorme, e muitos diziam assim, como pode Deus tirar da terra uma criatura tão boa dessas? Ora, meus irmãos, vamos pensar assim, qual é a maior recompensa para o homem de bem? Olha, se é um homem de bem, se é uma pessoa do bem, desencarnar não pode ser ruim. Porque se vive num mundo ainda de lutas e conflitos e é um espírito boníssimo, desencarnar é voltar para o ambiente que ele é próprio, que ele merece. Então, a Condessa Paula, ao desencarnar, ela mesma, posteriormente, deu em comunicação a um parente seu, que evocou o espírito, mostrando as alegrias do mundo celestial. Então, aquela morte que a princípio causou tristeza para aqueles que observavam, para aquele espírito que mereceu, que superou as lutas, apesar de ter vindo numa condição abastada, ela usou aquilo para socorrer os necessitados, para ela foi um prêmio. Então, vamos olhar dessa forma. Nos esforçarmos para nos melhorarmos, para que possamos, como espírito, chegar mais adiante e falar assim, valeu a pena. Diante dessas lutas que eu vivenciei, das destruições que eu acompanhei, de situações, de reveses, eu, espírito, sobrevivi, caminhei. E consegui me melhorar. E tem aqui no rodapé da pergunta 738b, que Kardec diz assim, que a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que no primeiro caso parte um grande número ao mesmo tempo, que é os desencarnes coletivos, né? Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a abranger toda a humanidade, numa visão única, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Então, essas dores, essas lutas, vão passar. Então, aquele hoje, o irmão que nos escuta hoje, que pode estar vivenciando uma experiência difícil, não tenha dúvida, isso vai passar. Que possa encontrar resignação, consolo nas preces feitas aos espíritos superiores a Jesus e na certeza, a tristeza, a dor do momento, uma enfermidade física atroz, vai passar. Seremos mais felizes mais adiante. Hoje temos a felicidade relativa, mas mais adiante encontraremos a felicidade realmente aquela que não está sujeita a esses abalos, a flagelos, a situações diversas. Não. É aquele ponto que nós chegaremos, como Cristo falou que nenhuma das suas ovelhas se perderia, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então vamos chegar nessa condição superior. Então, meus irmãos, isso é para trazer para os nossos corações amor, tranquilidade. Fala, meu Deus, ninguém, conforme os Espíritos colocam aqui, vai desencarnar antes da hora, a menos que seja um suicida, alguém que se precipite de maneira equivocada. Que nós recebemos uma cota de fluido vital. Se nós tivermos os cuidados necessários, nós viveremos o tempo que foi programado. Temos livre-arbítrio. Então, vamos fazer o nosso melhor diante das lutas do mundo. Diante do momento, vamos ter os cuidados de higiene, os cuidados para evitar contágio, de levar ou trazer a enfermidade e saber que isso vai passar. E que fique para a humanidade toda o aprendizado. Eu vejo alguns amigos que têm uma visão assim, diz, olha, eu não estou vendo nenhuma mudança com esse Covid. É porque é um pensamento ainda nosso muito imediatista. Temos que pensar mais adiante. Né? Conforme eu falei da tecnologia, quando a gente viu aquelas guerras terríveis no passado, que a ciência desenvolveu tantas coisas que foram usadas em prol da humanidade, mas que originou, às vezes, lá na guerra, com objetivos bélicos inicialmente. Então, imediatamente, não pode dizer assim, mas, poxa, estou vendo o pessoal orgulhoso do mesmo jeito. Ora, a natureza não dá saltos. Nós vamos sendo, entre aspas, uma palavra dura, mas está aqui, né? Castigados, entre aspas, no sentido de revermos os nossos conceitos, de saber como é perecível a matéria, como de uma hora para outra podemos desencarnar. Então, com esse olhar, eu preciso também reservar tempo do meu dia para me olhar como espírito.
fazer um questionamento comigo mesmo. Eu estou procurando me modificar? O meu temperamento, a forma como eu olho o mundo, como eu julgo as pessoas, aquilo que eu acho que está errado. Ora, tudo bem, eu tenho que ter meu ponto de vista, eu tenho que, né, ter meu posicionamento, mas eu preciso saber que estamos todos na caminhada. E não vamos dar salto, não vamos de uma hora para outra, num ano ou 2 anos, no momento que ser superado esse momento que o país vive, que o mundo vive, não podemos dizer assim, já somos mundo regenerador, estamos a caminho. Alguns estudiosos dizem que vai iniciar mais adiante a regeneração, outros dizem que já está no processo de regeneração. É claro, mas eu entendo que estamos no processo, porque a cada dia estamos nos melhorando, então estamos nos preparando como um escolar que caminha nas séries anteriores até atingir o seu processo, a sua formação, digamos assim, acadêmica. Estamos construindo. E esses impulsos que funcionam como alavancas, que vêm para dar um impacto na humanidade, para que caminhe mais rápido. Então, o orbe vai se modificando, se transformando pouco a pouco, e a mudança vai se fazendo. E coloca para nós, então, também aqui muito interessante, na 739, diz assim para nós: esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam. Então, aqui, ele já entra na parte física do planeta. Que sabemos quando acontece um flagelo destruidor, muitos desencarnam, mas regiões são impactadas fortemente com enchentes, com abalos sísmicos que também modificam a estrutura daquela paisagem, há mudanças. Então, repetindo a pergunta, esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Vamos ver o que os espíritos respondem a Kardec. Sim, eles modificam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras. Mais uma vez, aqui é o ponto de vista físico agora, mostrando que as coisas, às vezes, a gente não consegue colher naquele momento imediato o resultado. Então, regiões são fertilizadas por aquele movimento das terras, mais à frente, as gerações futuras irão colher o resultado dessas mudanças. Então, a visão nossa tem que se dilatar mais, olhar uma série de existências, então a gente fica preso numa coisa muito pequenina que é uma única vida. Então, vamos pensar na lei de destruição como uma transformação, como uma renovação. Vamos pensar assim, conforme está lá no Evangelho também, né? Hoje, eu sou melhor do que fui há 100 anos atrás. E 100 anos à frente, serei melhor do que eu sou hoje. Estão mostrando que dentro desse processo natural, as coisas mudam. Aí, às vezes, a gente pode... Tem uma pergunta aqui também que eu não posso esquecer de ler, deixa eu marcá-la aqui logo, senão a gente pode... Que já está lá na Lei do Progresso. A pergunta 784, já pulando esse capítulo, né? Mas que também traz aqui para nós, dentro do que eu comecei a falar agora. Pergunta assim Kardec aos espíritos. A perversidade do homem é bastante intensa. E não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? Quantos nós ouvimos dizer assim pelas ruas? A gente ouve muito isso, né? O mundo está chegando ao fim, as coisas estão piorando, principalmente quem tem uma outra visão, né? Não tem a visão que a doutrina nos apresenta, uma série de existências. Então, as coisas estão chegando ao fim. Os homens estão piorando, não é verdade? Coloca para nós assim. Então, os espíritos respondem. Vou ler de novo a pergunta, meus irmãos, só para fixar. 784. A perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ele está recuando em lugar de avançar. Pelo menos do ponto de vista moral, os espíritos respondem. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal e dia a dia corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender a necessidade do bem e das reformas. Olha só aqui. É muito falar dessa pergunta também no meio espírita, né? Então a gente olha realmente, podemos dizer, mas há corrupção, há desvio disso e daquilo. É o mundo de provas e expiações.
Mas vamos olhar lá atrás, onde não tínhamos direitos nenhum. Direitos trabalhistas, não tínhamos direitos nenhum. Não é verdade? O mais poderoso fazia o que quisesse. Mas hoje ainda tem um pouco. Tem um pouco, mas já tem leis. Ah, mas não pega todos, mas já pegam muitos. Então, é um processo natural. Essas reformas vão acontecendo. Então, chega um momento que a própria população vai caindo em si e buscando as melhorias, procurando avaliar melhor aqueles que eles dão o poder de comando do país, que é necessário, a política. Então, é um processo natural. Mas primeiro nós, eleitores, precisamos mudar também, não é verdade? Tirar aqueles que ainda têm interesses, tirar isso aí e pensar no bem comum. Então, isso a gente contribui para a melhoria do nosso mundo, porque a gente trazendo melhores dirigentes, melhores pessoas para cuidar, de forma muito melhor, o nosso mundo se tornará melhor também. Então, nesse processo da destruição, como eu falei dos esgotos, dos investimentos necessários para que o nosso planeta seja preservado, que a natureza possa realmente ter todo o seu esplendor. Voltando na Gênese, alguns pontinhos que eu marquei, diz assim para nós, depois do item também, no capítulo 3, né, destruição dos seres, lá no item 24. No homem, há um período de transição em que ele mal se distingue do bruto. Nas primeiras idades, domina o instinto animal e a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, contrabalança-lhe o instinto animal e o sentimento moral. Luta, então, o homem, não mais para se alimentar, porém para satisfazer a sua ambição ao seu orgulho, a necessidade que se experimenta de dominar. Para isso ainda lhe é preciso destruir. Todavia, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui as necessidades de destruir, acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa. O homem ganha horror ao sangue. Um processo lento e gradativo. Vamos pensar, por exemplo, de saber que existe ainda no orbe, já existiu. Os espíritos, em uma das perguntas, colocam sobre o canibalismo e que nós mesmos já passamos por esse estágio também. Então, quando a gente olha, como é que pode existir o canibalismo? Como é que isso pode ter existido em algum momento? Então, não houve progresso? Aquelas destruições brutas, violentas, hoje a gente tem um horror disso. Hoje, na verdade, nós até nos questionamos. Nós que, os espíritos falam que tudo que nós precisamos para prover a nossa alimentação, sem abuso, é importante. Mas hoje, quando nós nos alimentamos, muitos de nós que ainda comem carne, naturalmente, eu inclusive, mas se nós começarmos a olhar o processo, a gente começa... Uma coisa é você receber um bife pronto, outra coisa é você ver como é que isso acontece. Mas eu não quero nem ver. Mas quando você aprofunda, você começa a falar, meu Deus, isso é muito violento, né? Então, já mostrando que pouco a pouco a gente vai trabalhando esses sentimentos, vai modificando. E continua aqui na Gênesis. Contudo, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, pois mesmo chegando a esse ponto que parece culminante, ele ainda está longe de ser perfeito. Só à custa de muita atividade adquire conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas, nessa ocasião, a luta de sangrenta e brutal que era se torna puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades, não mais contra os seus semelhantes. Então, por esses processos de renovação, de transformação, o homem hoje mesmo no nosso mundo, nós já observamos que já se usa a inteligência para sanear áreas insalubres. Vamos pensar em regiões pantanosas, onde o homem entra com equipamento tecnológico, com máquinas possantes, e faz a irrigação, aliás, retira aquele excesso de água. Regiões secas irriga com água. Vamos pensar, por exemplo, nas regiões secas. Vamos lembrar de Israel, que pegou regiões também desérticas, que pelo processo da irrigação, do gotejamento, conseguiu, né, em regiões que não se produzia nada, ter grande produção. Então, essa lei, quando nós falamos da destruição, vamos pensar também na construção, né? Pela inteligência, o homem vai saneando o meio, vai criando cada vez mais tecnologia para que o efeito desses conflitos, desses flagelos, vão se tornando menos sofridos. Vamos pensar
Quem é de regiões onde é cortada por rios, as enchentes anos de muitas chuvas, as enchentes que o rio transborda, invade as cidades, invade casas. Então, a gente via isso muito frequente no passado, ainda vê um pouco. Mas já muitos lugares já foram criados diques para poder controlar essas cheias, distribuir melhor essa água. Não está resolvido totalmente, mas já o homem, pela inteligência, vai controlando essa ação forte da natureza, que traz tanta destruição, tanta morte, tanta dor, ele vai canalizando pela sua inteligência, empregando de maneira mais saudável, de maneira que possa aproveitar dessas forças da natureza em prol do progresso. E assim vai saindo de um estado de coisas difíceis, de conflitos, para um estado superior. Então, meus irmãos, já caminhando para os minutos finais, que possamos olhar nessa lei de destruição como uma lei de transformação, de um estado inferior para um estado melhor, para um estado superior. Vamos ver, tentar buscar ter a visão do espírito. Abrangeu a série de existências. Crescer, estou superando. Aqueles entes queridos que, pelo processo natural do desgaste, desencarnaram. Houve a morte, a destruição do corpo físico. Mas quem são eles em essência? Espíritos como eu. E um dia essa grande família espiritual estará junto, em paragens melhores, fruto do aprendizado e das conquistas. Então vamos pensar se aqueles que retornaram são aqueles que já lutaram, deram sua contribuição e seguiram. Nós também, em algum momento, seguiremos. E cada vez mais, dentro das nossas possibilidades, contribuiremos para um mundo melhor, para um mundo mais pacífico, para um mundo onde a reciprocidade no bem, o desejo de ser útil, de tudo que nós recebemos de bem, podermos também repassar ao outro, seja uma constante em nossos corações. Igual essas mudanças que estão acontecendo agora, despertando em nós a necessidade de olhar mais para o outro, de saber que o que atinge um pode atingir o outro. Então nós precisamos, de maneira mais irmã, vermos como família universal. Então, com esse pensamento, meus irmãos, vamos buscar, assim, com muita segurança, nos fortalecer, superar, saber que nossos pensamentos, nossas vibrações contribuem para o todo, que eu preciso proteger esse corpo físico e um pensamento de dor, depressivo, que muitas vezes nos visita, eu preciso buscar socorro, ajuda para superar. Nunca pensar na destruição do meu corpo. Não, só o Pai que nos deu, ele retira a hora que achar necessária. Então, no momento que estivermos em pânico, vamos buscar o auxílio de um irmão mais próximo. Vamos fazer nossas preces e vamos saber que vai passar. Por mais difícil que seja o momento, para alguns dos irmãos possa estar passando, é transitório, meus irmãos. Superaremos e seremos felizes mais adiante. Então, já encerrando, irradiando aos lares aí nossos agradecimentos pelas vibrações que nos chegaram e nos preparando para esse momento final de fazer nossa prece de encerramento. Então, convidando nossos irmãos que nos acompanham pelo Facebook, e posteriormente vai ser publicado também aí no YouTube, que possamos unir os pensamentos a Jesus, a Deus, e fazer a nossa prece de encerramento. Bondoso Mestre Jesus, Senhor, te agradecemos pela essa oportunidade do estudo em torno da lei de destruição, nos mostrando, Senhor, que os seus mecanismos são sábios e que nós, pouco a pouco, vamos melhor compreendendo. Nos ajude, Senhor, a ampliar nossa visão de espírito para olharmos as coisas transitórias com outro olhar, Senhor. Nos ajude a aprendermos o desapego para que não fiquemos presos a coisas perecíveis, Senhor, sujeito a transformações, a mudanças, a depreciação, mas que possamos olhar o que é eterno, o que é divino, Senhor, e assim caminharmos com segurança. Envolva, Senhor, com o teu imenso amor, os trabalhadores do Centro Espírita Amor e Caridade, essa equipe que desenvolve os trabalhos, hoje, no momento da pandemia, Senhor, criando mecanismo de socorro àqueles mais necessitados, que os espíritos amigos, que Ananias e tantos outros que socorrem essa casa, possam irradiar esses corações amigos,
a força necessária para caminhar. E assim te agradecemos e pedimos de nossa parte a permissão para encerrar a palestra pública na noite de hoje. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, meus irmãos. Fiquem com Deus.